Amigas e amigos, as tensões sociais no país vão se transformando em algo explosivo rapidamente. Isso ocorre porque os mecanismos de mediação democrática do Estado brasileiro vão sendo cada vez mais cerceados, né? São vários exemplos. A gente pode pegar o Poder Judiciário, que tem aí esse Estado, esse mini-Estado de exceção dentro do Estado Democrático de Direito, que é a República lá de Curitiba, fascista, do Sérgio Moro, comandada pelo Sérgio Moro, né, que pisoteia o Estado Democrático de Direito, trata a Constituição a pontapés, né, enfim, afrontando aí todos os fundamentos da democracia brasileira e as suas ramificações, como é o caso dessa possível cassação da chapa Dilma Temer, né, que deve ocorrer aí nos próximos dias. E o que dizem aí nos bastidores é que o Temer vai ser reconduzido à presidência naquele processo de eleição indireta, que aí ele retornaria para fazer o que ele está fazendo, tocar o projeto do golpe adiante, o programa do golpe adiante. Né, a questão é essa, né, que isso só é possível com mecanismos de golpe. Alguém se elegeria dizendo que ia acabar com a aposentadoria, com os direitos trabalhistas, que ia congelar os investimentos em saúde, em educação, que ia entregar o nosso pré-sal, a nossa soberania nacional, destruir a indústria naval, destruir a empresa brasileira, a tecnologia nacional. Certamente não se elegeria. Isso é uma traição ao povo, né? Isso é uma traição à pátria. Isso, portanto, é um golpe, claramente um golpe. E tem outros exemplos aí, né? E que vai criando esse ambiente de barril de pólvora. A gente pode pegar aí a união das centrais sindicais que estão convocando paralisações e apontando para uma greve geral contra as medidas neoliberais. É algo muito parecido com o que aconteceu em 1964, né, quando eles diziam que tinha a República Sindicalista, que o João Goulart, o presidente, queria implantar aqui uma república soviética, um poder soviético. Né, os sovietes lá da Revolução de 17 na Rússia, os conselhos populares, aí diziam que isso era comunismo e que a República Sindicalista, na verdade, seria uma república socialista, comunista na linguagem deles, e isso foi a justificativa principal para o golpe de 64. É algo que nós estamos vendo agora também, que eles vão para cima da estrutura sindical. Esta terceirização, por exemplo, radical que eles apresentaram aí, atinge a representação sindical a fragmentar as categorias, dificultando a unidade dos trabalhadores. Vão também para cima dessa questão do financiamento, das fórmulas de imposto sindical. Vão tentar desidratar a estrutura sindical. É importante a gente observar como isso é tratado na mídia, porque a mídia é a janela pela qual a gente pode olhar dentro da Casa Grande e ver o que eles estão cozinhando lá, o que eles estão maquinando para enfiar goela abaixo do povo. A mídia está repleta disso. A Folha de São Paulo hoje, que eu pego como paradigma, né, que é um exemplo claro disso, está repleta disso. Tem um artigo aí de um tal de Joel Pinheiro da Fonseca, que é um IUP, mestre em filosofia da PUC e outros títulos mais, que ele faz uma pregação radical, dogmática e sectária, fundamentalista do neoliberalismo, quando ele fala dos direitos. Ele quer dizer o seguinte: todo mundo reivindica direitos, mas ninguém pensa de onde vai sair o recurso para atender esse direito, como se o direito fosse algo incondicional, mas é. Direito natural, quem trabalha, quem produz, tem direitos. Quem cumpre deveres, tem direitos. De onde vai sair os recursos? Ora, se a gente pegar o orçamento, a gente sabe de onde poderia sair os recursos. A questão é que eles tratam assim, tem a fatia do orçamento, daqui para cá não mexe, que é o pagamento de juros, a amortização da dívida, a ciranda financeira, a turma do dinheiro, que é a lógica do golpe, né? E o outro lado é o povo. Previdência, saúde, educação, infraestrutura, etc. Então é preciso tirar do lado de cá para engordar o outro lado. Essa é a lógica dele. Então não mexe aqui, não tem recurso para pagar a aposentadoria e nem para atender os direitos dos trabalhadores. Porque essa fatia tem que crescer, a fatia do mundo financeiro. Essa é a lógica dele. Tem um outro também, colunista da Folha, o Hélio Schwartzman, que fala da terceirização, que seria uma modernização do capitalismo, uma especialização do capitalismo. Ele admite que vão ficar mortos e feridos pelo caminho, mas diz ele que isso é o preço a pagar. Que lutar contra isso é lutar contra a modernidade. Ele chega a comparar com os luditas, aqueles quebradores de máquinas do início do capitalismo, que quebravam as máquinas imaginando que a causa do desemprego eram as máquinas. Mas ali eles não tinham consciência social, não tinham consciência de classe. Depois eles adquiriram consciência social, consciência de classe, se organizaram em sindicatos, criaram, enfim, um outro paradigma político e chegaram a tomar o poder, como foi o caso da Revolução na Rússia em 17. A questão do trabalho, o papel do trabalho, quem cria valor e quem se apropria do valor. Essa que é a questão toda. No caso da aposentadoria é isso. Quer dizer, a tecnologia, o crescimento do PIB, a produtividade, quanto era o PIB, quanto cresceu. A tecnologia só serve para beneficiar os capitalistas
Os trabalhadores não têm direito, só podem trabalhar e produzir valor, não pode se apropriar de uma parte desse valor? Que lógica é essa, a não ser o escravagismo e o fascismo? O neoliberalismo tem muito essa interface com o fascismo e com o escravagismo. Também já comentei isso aqui. A Folha faz um editorial também hoje, por isso que eu disse que a Folha hoje é um paradigma, né, falando das manifestações dos direitistas, desses cachorros loucos que foram para as ruas de novo, né, latir, rosnar, espumar e ranger os dentes para o Lula, para a Dilma, para o PT, para a esquerda. É esse Jorge Sirraci, Regina Duarte, Marcelo Madureira, fazendo xingamentos, baixarias. Mas a Folha está dizendo que foi um fiasco porque do outro lado já tem um movimento se organizando, comparando as duas manifestações, essa agora do dia 26 com a outra do dia 15 de março, organizada, segundo a Folha, pelo PT e os seus satélites. Observe a linguagem, como eles fazem a manipulação ideológica. E fala do Lula, ataca o Lula, que o Lula fez bravatas pregando contra a reforma da Previdência e não dizendo que a Dilma já falava de uma reforma da Previdência. Ora, mentira! A Dilma chegou a admitir a possibilidade de uma reforma da Previdência naquele processo, já quando ela estava com a faca no pescoço, aí com a marcha do golpe, quando ela pôs o Joaquim Levy para fazer aquele ajuste fiscal, uma decisão infeliz, lamentável, um erro grosseiro da Dilma. Ela chegou a admitir a possibilidade, não é isso aí que eles estão fazendo, a Folha mente, manipula descaradamente. Né? Tudo isso a gente pode pôr aí nesta lógica do projeto neoliberal, da globalização neoliberal. Eles querem, na verdade, na divisão internacional do trabalho, eles querem que o Brasil seja somente mão de obra escrava, sem direitos, sem nada. A lógica dos tecnocratas do mundo financeiro, da plutocracia que eu já falei aqui, que era a lógica do Fernando Henrique Cardoso. Esse projeto da terceirização que eles aprovaram era o projeto do Fernando Henrique Cardoso. Não tiveram correlação de forças, não tiveram forças políticas para fazer, que agora os golpistas fazem exatamente porque eles criaram essa condição aí com a marcha do golpe. Esse é o sentido de toda a coisa. O Brasil vivia pendurado nas mãos dos tecnocratas, da plutocracia, da receita do FMI. Eles terceirizaram o comando das decisões políticas no Brasil, estava fora daqui, estava na mão desses tecnocratas, nas mãos dos técnicos do FMI, que vinham para cá com a sua receita neoliberal de cortar direitos, cortar investimento, tirar CLT, tirar a Previdência Social e etc. Acabar com os investimentos públicos exatamente para que essa roda da ciranda financeira pudesse continuar girando. Eles dizem, por exemplo, que a terceirização vai acabar um pouco com a informalidade. Outra mentira grosseira, de quanto era a informalidade quando o Lula tomou posse? 57% da população economicamente ativa, quando o Lula tomou posse, estava na informalidade. Quanto é agora? Quanto que o Lula deixou quando ele saiu da presidência, quanto a Dilma deixou quando ela saiu da presidência? É importante fazer essas comparações. Por que eles não fazem? Por que omitem esse dado fundamental? Exatamente porque eles precisam desta mentira. Eles precisam de mentiras e mais mentiras para enganando o povo. E o nosso papel é exatamente desmascarar esses mentirosos, esses golpistas, fascistas, Operação Lava Jato, esse agora dessa manobra vergonhosa aí do TSE, da cassação da chapa Dilma Temer, baseado aí em depoimentos do Marcelo Odebrecht, ele claramente com a faca no pescoço, foi lá e falou, teve caixa 2, a Dilma sabia, claro, evidente que ele iria falar o quê? Falar o contrário? Alguém é imbecil de acreditar nisso? E ele disse, mas quem não se elegeu nesse país com caixa 2? Olha uma pergunta fundamental aí que o TSE deveria investigar e não investiga. A Operação Lava Jato deveria investigar e não investiga. Por que não investiga? Vamos parar e raciocinar um minuto, para a gente tentar entender exatamente do que se trata o golpe. É isso. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o outro lado da notícia. Um abraço e até a próxima.